Este é o Jeep Compass mais sofisticado e mais caro à venda aqui no Brasil. A gente está falando do Jeep Compass 4xE 4xe 4xe, mas a primeira forma é como a Jeep afirma que esse carro aqui de fato deve ser chamado. A gente está falando de um modelo de R$ 347.300. Esse é o preço do Jeep Compass 4xE. Quase R$ 100 mil a mais do que a versão Trio Rogue, equipada com motor a diesel e a tração 4x4. Ele vem importado da Itália, mas é bem mais caro do que concorrentes como o BYD Song Plus, que também é híbrido. No caso do BYD são mais de R$ 100 mil de diferença. Será que esse valor alto compensa? Será que as coisas que tem nesse carro, que são muitas, valem a pena? Pois é o que a gente vai tentar mostrar nesse vídeo e olha, com muito detalhe. A parte da frente é quase igual ao Série S que a gente já conhece, quase, porque tem alguns detalhes que são diferentes. O logo da Jeep aqui tem uma base que ele é em azul e a parte inferior também tem esse aplique em tom cinza. Mas tem um outro grande destaque que é diferente nesse Compass italiano em relação ao nosso brasileiro. Estou falando aqui do farol. É que este farol, que também é em LED, assim como o brasileiro, mas este aqui tem um bloco elíptico para a luz, enquanto que no brasileiro são os LEDs apenas. Este farol ele tem uma definição de luz muito mais aberta e sem nenhuma linha de sombra, com muito mais concentração de luminosidade. Ele ilumina melhor, com certeza, quando a gente compara com o farol do Jeep Compass Série S aqui do Brasil. Na parte inferior do para-choque, a gente também tem aqui o farol de neblina. O que é interessante desse carro é que ele é um pouco mais baixo do que o Compass Série S normal, mas eu vou falar sobre ele depois. A gente pode agora se aproximar aqui da lateral. Primeiro, para a gente poder olhar já para essas rodas aqui do Jeep Compass, são rodas Aro 19, pintadas em tom preto. E aqui na lateral a gente percebe também que a combinação de cores segue o padrão do Série S, com as molduras inferiores do carro também pintadas no mesmo tom do veículo, porque nas outras versões do Compass, tirando o Série S, elas são em plástico sem pintura. O espelho retrovisor preto, repetidor de seta e uma câmera aqui embaixo do carro que serve para o sistema de visão 360 graus. Agora tem uma diferença neste Compass híbrido em relação aos outros, todos os outros Compass vendidos aqui no Brasil, que está aqui no teto. Percebam, não tem barras no teto. Então por isso a gente olha para esse carro e tem a impressão de que ele é um pouco mais comprido em função da ausência dessas barras. Outras coisas que são interessantes aqui é que esse carro, eu vou falar depois, também tem chave presencial. E aqui atrás, olha só, o sensor de estacionamento aqui no lado do carro denuncia que este modelo tem Park Assist, assistente de estacionamento. Na parte de trás, a gente tem aqui aquele desenho tradicional do Jeep Compass, no caso do Série S, tal como ele pintado aqui na cor do carro. Emblemas 4xE e Jeep com esta base em azul e a lanterna em LED. Este Jeep Compass ele é ano modelo 2022, então ele ainda tem a lanterna de neblina aqui nesta parte mais inferior do para-choque. O 4xE 23, eu realmente não sei, deixo para o teu comentário aí, se tu tiver essa informação, me dizer se ele também tem a lanterna de neblina no modelo 23, porque o Série S, a gente já viu aqui no canal que ele não tem mais. Porta-malas tem sensor de pé, basta eu passar aqui o meu pé, que ele já vai abrir o compartimento de forma automática, e a gente tem aqui nesse espaço uma área para 420 litros de capacidade. Tenho aqui também uma tampa com um step, e olha, um step aqui que não é um step fininho, ele é um step quase igual ao pneu de rodagem. Tenho aqui também amenidades como luzinhas ali na parte inferior, na parte interior. Tenho também ganchos lá, no caso lá é o top tether, mas eles também podem te ajudar caso você precise pendurar. E aqui o subwoofer do sistema de som Alpine. Fechamento, antes do fechamento aqui também tem uma tomadinha 12 volts aqui, ó, caso você precise carregar algum dos seus dispositivos, está presente aqui.
O fechamento você pode fazer no pé ou então apertando esse botão e se afastando do porta-malas do carro, que aí ele já vai fechar o compartimento ali atrás de forma automática. Aqui dentro a gente tem o acabamento superior das portas suave ao toque, que copia aqui essa parte superior aqui do painel. A costura é uma imitação, mas aqui a gente já vê o mesmo couro dos bancos, aqui sim uma costura de verdade, esse aplique em tom cinza, um acabamento todo ele em cinza e preto, mas a gente tem aqui muito boa qualidade em todos esses materiais. Seguindo na porta a gente também vê aqui mais um pouco do mesmo tecido, né, um couro, a gente tem aqui os comandos dos 4 vidros, espelhos retrovisores, eu posso perceber aqui um material plástico inclusive de melhor qualidade, sensivelmente, né, muito sutilmente de melhor qualidade quando a gente compara com o Jeep Compass fabricado aqui no Brasil. Os bancos também são em couro, tem o emblema Jeep aqui no encosto e o volante ainda assim em couro. Agora eu vou dar a partida aqui no carro exatamente para a gente poder falar um pouco das coisas que esse modelo aqui tem. Primeira coisa que a gente já pode ver é o cluster desse carro, que me indica que o motor está ligado quando eu dou a partida, só que o que a gente tem aqui é apenas uma situação, né, de que ele está pronto para funcionamento no início da partida. Essa tela ela é a mais completa porque tu consegue nos informar ali o consumo do carro, as questões de médias de consumo, regeneração ou uso de potência, as assistências ao condutor e também ali questões da rádio, né, ou mídia que a gente estiver ouvindo. No entanto, eu tenho aqui possibilidade de interagir com essa tela por esses botões aqui no volante, mas eu preciso apertar neste aqui para que ela então venha para a tela inicial. E aí sim eu consigo então, com o botão para baixo e para cima, fazer as alterações. Eu indo para baixo, eu tenho aqui as informações do trip com o consumo e que a gente já rodou com a carga da bateria, o consumo que a gente já andou com a gasolina do tanque, também ali o total de quilometragem que eu fiz, ou seja, legal que ele separa ali, ó, carga da bateria, quanto que eu rodei de distância e quanto que eu rodei no modo elétrico, no caso, e quanto que eu rodei com o motor a combustão e a quantos quilômetros com litro ela está fazendo, 19 num percurso só urbano. Aqui eu tenho o menu que vai para os modos de condução, a gente vai ver isso aqui dirigindo. Eu tenho aqui também mensagens do carro, ali outras mensagens e aqui a tela principal. Nesse Jeep Compass a gente não tem aquele menu, aquela tela com velocímetro e conta-giros que a gente fica pressionando aqui o botão OK para ela alterar. Aqui ela não faz isso, ela apenas passa para milhas por hora. Então o que a gente percebe aqui? Que nessa tela ela apenas consegue me mostrar ali a velocidade e também se o carro está gastando energia ou se ele está regenerando. Para baixo eu tenho aqui o menu da economia e aí eu tenho outras opções, inclusive com informações do carro, temperatura de óleo, tensão de bateria, tenho aqui pressão dos pneus e aí volto para esta primeira tela. Essa aqui é interessante porque ela nos mostra, inclusive quando o carro está na bateria, o consumo de combustível quando ele está na bateria ou o consumo, né, quando ele estiver funcionando no modo a combustão. E aqui também um pouco da potência do carro, o modo híbrido, a autonomia em modo elétrico, autonomia em modo a combustão. Aqui questões de aceleração ou regeneração e aí eu volto para essa outra tela. Essa tela aqui, esse painel, ele tem uma boa resolução, é interessante, mas o que está mais legal aqui é que a gente tem esta tela da mídia, aí sim, a tela com a maior resolução e eu já vou falar dela inclusive a partir de agora porque a gente tem aqui o Uconnect, aquele padrão Fiat e Jeep que a gente já conhece. No entanto, esta tela ela tem sim melhor resolução do que a tela do Jeep Compass nacional. Na página inicial eu consigo alternar o mapa da navegação embarcada com outras funções. Tenho aqui a mídia, inclusive com celulares já que podem ser pareados aqui, conforto com ar-condicionado digital de dupla zona, a navegação embarcada, então aqui eu posso buscar destinos e fazer essa inserção, o pareamento aqui com o telefone, o meu que já está conectado,
tenho aqui também as informações do veículo e por aqui eu posso ir no menu híbrido e aqui no menu híbrido eu vou saber então quantos quilowatts o carro está consumindo. Agora ele está gastando porque ele está ligado parado. Eu tenho aqui históricos de condução com gráficos e aí bateria e motor, quanto que ele andou em cada uma dessas situações. Agendamentos, então, de carga da bateria. Para quando você está em países em que tem diferenciação de tarifa, você pode fazer programações de quando você quer que o veículo recarregue. Por exemplo, você chega em casa às 18 horas, mas a tarifa só fica mais baixa às 21. Por exemplo, isso não é o caso do Brasil. Então você programa para que o carro apenas comece a carregar às 21, embora você já tenha deixado ele na tomada. Pois aqui eu consigo também fazer alterações no carro do eSave, né, da economia de bateria, e também tenho aqui informações do nível atual da bateria, que ainda está em 29%, né, no nível desta carga. E aqui eu faço a inserção direta para os aplicativos, eu vou verificar outras situações. Bom, é uma tela de 10.1 polegadas, ela tem 4 USBs aqui dentro desse carro, claro que as lógicas estão aqui na frente. A gente tem também ainda um outro destaque aqui, que é o sistema de som. Esta Jeep Compass ela traz um sistema de som Alpine. A Jeep Compass Série S nacional traz o sistema de som da Beats. O Beats se destaca muito pelo batidão forte, mas aqui no Alpine ele se destaca por todos os graves, médios e agudos de uma forma muito intensa, de uma forma com muita qualidade e mantendo ainda também uma batida. Então, assim, o som deste carro é efetivamente de muito boa qualidade, excelente qualidade até posso dizer. Além disso, eu também tenho aqui nessa central multimídia comandos de voz, mas é apenas para a central multimídia. Você fala "Hey Jeep" e ela vai poder te atender com os comandos de voz ativos. Nessa parte de baixo aqui estão os comandos do ar-condicionado digital. Na parte de cima eu tenho o botão para que ele aumente a regeneração da bateria, desligar os assistentes, desligar o alerta de estacionamento e aqui o sistema de auxílio de estacionamento, porque este carro também tem Park Assist, como eu já mostrei o sensor ali fora. Embaixo os comandos físicos do ar-condicionado, aqui eu tenho aqui o carregador de celular por indução, ele agora já está fazendo uma carga, porque quando aquele LED está azul ele está fazendo a carga, freio de estacionamento automático, mudança dos modos de condução, sistema hold para que você possa tirar o pé do freio quando o carro está parado e ele não vai andar em drive, o 4WD Low, aí é para a gente acionar um sistema 4x4 mais reduzido, assistente de descida e o bloqueio da tração para que ela fique em 50% no eixo dianteiro e traseiro. A gente vai ver possivelmente um outro vídeo desse Jeep Compass exclusivo no Fora de Estrada. Porta-copos e aqui embaixo do console a gente tem um porta-objetos e ainda o teto solar. Eu não vou abrir agora, senão a gente vai se molhar, mas ele tem funcionamento elétrico e ele também tem a persiana elétrica. Então ele pode abrir todo o vidro para cima da parte de trás ou também pode fechar a persiana de maneira elétrica. Tudo isso você faz com os comandos aqui nessa parte superior aqui do console de teto. No banco traseiro, o espaço é igual ao Compass nacional, mas o assento e o encosto não. Eles têm rebaixos e são mais anatômicos em relação ao carro brasileiro. Com isso, passageiros não ficam com os joelhos elevados e viajam em posição mais confortável. A chave desse Jeep Compass é esse modelo aqui, que ele é um modelo presencial, mas ele não tem a partida remota aqui, tal como os Jeep Compass aqui do Brasil tem. Vou trancar o carro, olha só. Apertei, tranquei, ele vai rebater os retrovisores. Mas vocês viram que o vidro aqui não subiu. E se eu pressionar e continuar pressionando o botão da chave, ele continua sem subir os vidros. E lá na central multimídia eu não encontrei essa função, então eu imagino que este Jeep Compass italiano não levanta os vidros de forma automática. Para destravar o carro, você pode apertar neste botão, ou, e aí sim isso é interessante, você coloca a mão aqui na porta, na parte de trás da maçaneta, e ele já faz o destravamento. Esse é um sistema bem interessante que a linha da Fiat e da Jeep utiliza. Ela é uma chave presencial que tem menos funções que o Jeep Compass Série S que a gente já viu aqui no canal.
Em termos de dimensões, esse carro aqui tem alguns detalhes que deixam ele mais baixo do que um Jeep Compass Série S padrão. Aqui, na parte da frente, o ângulo de ataque é de 20 graus. Já na parte de trás do carro, o ângulo de saída é de 28 graus, um número também inferior ao Jeep Compass brasileiro. Embaixo do capô, esse Jeep Compass tem 3 motores e a gente vai falar sobre eles. E na verdade, embaixo do capô é até maneira de falar, porque na verdade são 2 na frente e mais um atrás. Mas eu vou abrir aqui o compartimento exatamente para a gente poder ter uma ideia do que exatamente estamos falando nesse modelo aqui da Jeep. Não tem mola a gás, tem a varetinha tradicional e a primeira coisa que a gente já vê aqui é o motor a combustão. Esse aqui a gente já conhece, a gente está falando do T270 da linha da Stellantis, motor 1.3 turbo, aquele que já está sendo bastante utilizado. Além dele, eu tenho também aqui um outro motor elétrico que ajuda a carregar a bateria. Esse motor ele serve como um alternador, na verdade, ou como um gerador de energia para fazer o carregamento das baterias, já que estamos falando de um veículo híbrido. Se a gente chegar aqui do lado do carro, a gente pode falar do terceiro motor então que esse carro tem, que vai acoplado lá no eixo traseiro. E aí eu estou falando então de um motor elétrico que dá a propulsão para o eixo traseiro. Esse carro ele é 4x4, só que ele não tem eixo cardan. Ele tem um motor elétrico para tracionar as rodas traseiras e o motor a combustão, o T270, para as rodas dianteiras. Lá atrás eu estou falando de um motor elétrico que tem 60 cavalos de potência e 250 Nm de torque. Aqui na frente eu estou falando do nosso T270 com 180 cavalos de potência e 270 Nm de torque. Combinados esses dois motores, eu não posso simplesmente somar os números de um e de outro, porque cada motor elétrico a combustão desenvolve sua potência num determinado momento. Esta potência combinada então é de 240 cavalos. E como é que funciona o gerenciamento? De maneira eletrônica, ele consegue tracionar as rodas da frente ou as rodas de trás, o modo elétrico ou o modo a combustão, e ele pode fazer isso de forma automática. Mas tem alguns modos que eu vou explicar depois que podem forçar o uso de um ou outro propulsor. E acoplado a tudo isso, a gente tem um câmbio automático de 6 marchas. Acoplado a todo esse conjunto, a gente tem então uma bateria de 11,4 kWh e que é capaz de rodar até 30 km apenas no modo elétrico, ou seja, pelo ciclo do Inmetro, esse carro tem capacidade de propulsão puramente elétrica de até 30 km. Pelo outro ciclo ele poderia andar 44, mas aqui o Inmetro nos dá outro padrão. Essa bateria também é envolta em uma capa metálica exatamente para permitir funções de um Jeep 4x4. Por exemplo, se você precisar fazer uma travessia de água, essa capa da bateria também permite. Agora a gente vai dirigir. Antes da gente começar o percurso, então, rodando com o Jeep Compass 4xE, é legal a gente falar do sistema de câmeras 360 graus que esse carro aqui oferece. A gente tem câmeras nos espelhos retrovisores, na frente e atrás, que nos permitem estas visões e também para a gente fazer uma manobra, por exemplo, olha só, eu posso me aproximar um pouco mais da guia de calçada e monitorar isso exatamente, olha só, pela câmera aqui na lateral. E ele já me informa que eu me aproximei o suficiente e não mais do que o que eu preciso para poder fazer esse estacionamento. Os sensores laterais conseguem me mostrar tudo isso. Eu vou começar o percurso agora com a gente andando nas ruas de paralelepípedo e já conto aqui com o assistente do próprio limpador de para-brisa. Ele tem 2 níveis para rodar de maneira automática. Eu vou deixar ele no nível mais intenso para que ele fique passando mais vezes, exatamente pela nossa segurança em dia de chuva. Começando aqui na Rua de Pedra, a capacidade que os modelos da linha da Jeep têm para passar por obstáculos de pedra, rua esburacada, rua desnivelada é muito grande com essa suspensão independente e aqui não é diferente. Pouco a gente sente aqui de solavanco, a gente só presta atenção no pneu e só sente um pouco aqui no volante alguma vibração, mas olha só, quase 50 km por hora aqui, a gente testando o carro mais no limite da via e olha, muito bom o comportamento,
repete aquilo que a gente já espera de um carro da linha da Jeep com a plataforma Small Wide. Para a gente virar uma esquina também é fácil, porque a direção é elétrica e o carro se comporta bem. Agora a gente pode analisar um pouco da ergonomia, olha só, tal como o Compass, pouquinha coisa o meu dedo tá para a esquerda, então quer dizer que o volante está um dedinho só para a direita, não é muito diferente do que a gente já vê em outros modelos. Limpadores no lado esquerdo, luzes, aqui no caso só a seta, porque os faróis estão aqui na parte de baixo. Eu já estou inclusive com os neblinas ligados hoje, exatamente por conta desse dia de condição adversa. Consigo tocar o sistema do ar-condicionado, consigo tocar os botões aqui embaixo da mídia e pouca coisa eu me estico para poder ter acesso lá na tela. Então é tudo fácil. E aqui atrás eu tenho os comandos para interagir com a mídia. Este carro não tem pedal shift, não tem as trocas manuais aqui atrás do volante, apenas aqui no comando da marcha é que eu vou conseguir fazer essa interação. Legal a gente destacar também que esse carro ele tem banco do motorista elétrico, então a gente consegue se acomodar bem. Tem apoio também lombar e eu posso levantar apenas a parte mais da minha extremidade aqui das pernas, então a gente consegue encontrar uma boa posição. Agora, no Série S nacional, o banco do passageiro também é elétrico, esse aqui não, esse aqui o banco ele tem ajuste de altura no passageiro, mas ele é um banco normal, não é um banco com ajuste elétrico, ao contrário, né, do Série S nacional, como eu falei. Esse carro ele tem dimensões médias, então é um carro que o comportamento dele urbano no trânsito exige uma certa adaptação para quem não está acostumado, porque a gente sente aqui dentro um porte avantajado, um capô alongado, enfim. Mas para manobras e saídas, estacionamentos rápidos ou, por exemplo, virar uma esquina, como é o que eu vou fazer agora, com essa direção elétrica a gente se sai super bem, ele é gostoso de virar, inclusive. E é um carro em que a gente não ouve ruído externo aqui. O isolamento acústico deste Jeep Compass é bem maior do que os modelos nacionais. A gente não ouve praticamente o barulho do motor e quando eu mudar os modos de condução a gente vai perceber que a gente não ouve nada aqui dentro também, né? Eu tive até uma dificuldade para a gente ver isso. Mas o exercício que a gente vai fazer agora é o exercício do aclive, então vou virar nesta esquina aqui e a gente vai começar esse percurso no modo normal. Estou acelerando aqui gradualmente, 30 km por hora. O carro já está fazendo, né, algum esforço. Eu vou entrar nessa lomba. Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar no aclive. Demorando um pouquinho para acelerar. Acionou o motor a combustão. Vou passar para o Sport. Ó, já empinou mais à frente. Ganhando velocidade. Nossa, é muito gostoso, muito gostoso. Olha, de todos os carros que a gente já subiu aqui, esse aqui sem dúvida foi o melhor deles. Sobrou muito acelerador e ela teria muito mais potência. Agora aqui eu posso usar o modo sequencial do câmbio para diminuir a marcha e ir utilizando o freio motor, exatamente para que a gente possa, né, segurar o carro nessa condição aqui de piso mais escorregadio. Tem modo para isso, mas eu vou mostrar na sequência. Olha só, segunda marcha. Agora a gente vai fazer o acesso na via mais fluida, né, na via de maior velocidade. Deixar esse táxi passar, tem um ônibus aqui, agora vai ficar difícil pra gente. Mas eu tenho certeza que esse Compass aqui vai se sair bem, vai passar o outro Compass e eu vou entrar para a esquerda, ó, uma tocada no acelerador, olha como ele retoma. E aqui a gente já pode perceber algumas coisas que são exclusivas desse Compass elétrico, ou melhor, desse Compass híbrido, que é o fato de que todas as arrancadas que este carro faz não é com o motor a combustão, é com a propulsão elétrica. Então ele sempre tem um nível de carga na bateria o suficiente para dar propulsão elétrica para ele na arrancada. E é exatamente na arrancada que o carro despeja mais combustível, ou despejaria no caso. Aqui ele elimina isso e é por isso que a gente consegue boas médias de consumo. Vai medir agora a arrancada em sinal. Estou no modo híbrido normal, o pé botei aqui talvez 1/3 da carga, nem isso. Aceleração gradual, não é uma explosão de potência, exatamente porque eu nem solicitei isso de carro. Caso eu queira essa explosão de potência, então vamos fazer o seguinte, olha só, vamos de novo, 30 km por hora, apertei fundo,
Ó, agora sim, já ouvimos o motor a combustão roncando. A primeira aceleração que ele fez foi elétrica. A segunda, quando ele estava demandando mais desempenho, foi a combustão. Interessante a gente fazer essa comparação. Pois bem, no modo híbrido, esse carro tem 3 modos que ele pode trabalhar. Como o híbrido normal, fazendo esse tipo de gerenciamento, ele também nos permite que a gente use o carro apenas no modo elétrico, apertando aqui em um botão. Então, a partir disso, olha só, eu já estou fazendo 99 km com litro ali, exatamente porque eu botei no modo elétrico. Então, com isso, ele permite que o Jeep Compass 4xE possa rodar por 30 km dentro da cidade, puramente no modo elétrico, o que é exatamente aquele seu deslocamento para o trabalho. Muita gente vai e volta no trabalho e às vezes nem consegue superar isso. Então você pode ter um carregador em casa, sair de casa com a bateria completa e trabalhar, voltar para casa sem gastar energia. Bom, esse é um dos modos. O outro modo é o modo eSave. Com isso, o que ele faz? Ele preserva a carga da bateria e não usa a bateria até o momento em que você volte para o modo híbrido. Para quê? Suponhamos que você queira usar a bateria quando chegar, ou quando estiver chegando em um determinado local, ou que você está com menos carga e você quer deixar para usar numa outra situação de mais trânsito, por exemplo. Você aperta no modo eSave e ele vai então utilizar o motor a combustão para manter a carga da bateria e não diminuir, não baixar daquele nível que você está utilizando. Outra situação que eu tenho ainda aqui é este botão para que ele aumente a regeneração nas frenagens, nas reduções. E aí ele vai então, tão logo eu solte o pé, olha só, ele já inicia uma regeneração maior nas frenagens. Mas antes de eu continuar falando dos modos de condução, eu quero testar a suspensão. Olha só, quebra-molas, 50 km por hora, passa fácil numa lombada a 50 km por hora. Não que seja para você passar numa lombada, a gente não recomenda, não é isso. É apenas para a gente experimentar o limite do carro e a suspensão tem muito curso, muita suavidade e passou bem longe do que a gente poderia imaginar que seria um fim de curso. Esse sistema aqui do aumento da regeneração nas reduções, de todos os carros que a gente já experimentou aqui no canal, aqui no Compass 4xE, ele é o menos invasivo, ó, porque eu tirei o pé, ó, e ele não está dando aquela redução tão forte, tão forçada. Olha só, eu vou até ter que botar o pé no freio para parar nesse semáforo aqui. Ele tem 2 níveis de redução e neste nível então inicial ele é bem pouco invasivo e regenera menos. Você pode programar para que ele aumente essa regeneração e aí a promessa deste carro e da própria fábrica é que você vá utilizar o Compass 4xE naquele sistema, né, daquela modalidade de um pedal em que você não utiliza tanto a maneira, né, a forma de pisar no freio para isso. Você só vai soltar o pé e ele já vai iniciar uma regeneração maior. E aqui dentro da cidade a gente pode utilizar alguns assistentes à condução que esse carro nos oferece. Um deles é o alerta de ponto cego. Vou fazer o seguinte, eu vou passar para a esquerda e eu vou deixar com que o carro se aproxime pela direita, exatamente para que vocês possam olhar agora para o retrovisor do carro. E enquanto isso, ele vai acender um triângulo no momento em que ele detectar ali, ó, a aproximação. E se eu der seta, ele faz uma sinalização mais intensa. O outro assistente é um controle de cruzeiro adaptativo que a gente pode utilizar aqui. Está programado então para rodar a 40 km por hora. Eu vou programar aqui para que ele ande, ó, a 50 nessa via. Mas o que ele vai fazer agora? Ele vai manter a distância do carro da frente e está seguindo aqui a 48, 49, enfim. Esse controle de cruzeiro adaptativo, ele permite que você faça o uso desse recurso na cidade, mantendo a distância programada para o carro da frente e também a velocidade do carro da frente. Então, olha só, está aqui programado para andar 50, mas está a 44, mantendo exatamente a velocidade porque já identificou outro veículo na nossa frente. Só que agora o trânsito parou e olha só, ele já está iniciando a parada, já está diminuindo a velocidade, olha só, quase parou, 7, 6, percebeu que o trânsito retomou a velocidade, olha só, e eu não estou com a perna no acelerador, ó. Ele já está retomando de novo aqui a velocidade e vai voltar a rodar a 50 km por hora no limite da via. No próximo semáforo está fechado, já tem outros carros, a ideia é que o Jeep Compass 4xE pare, olha só, já iniciou aqui, ó, frenagem, sozinho, e eu estou num dia de chuva, hein? Vamos ver, vai parar. Parou, os carros andaram novamente e ele já andou. Em 2 segundos, se os carros pararam e arrancaram,
ele já acelera do zero e começa a retomar novamente a velocidade. Isso é importante, porque daí você não precisa dar um toque no acelerador. Se por acaso os carros ficarem mais de 2 ou 3 segundos parados, basta você dar um toque no acelerador para que o carro então volte a retomar a velocidade, inicie a aceleração e volte a retomar a velocidade. O controle de cruzeiro adaptativo, então, como a gente está mostrando aqui, permite que você o utilize dentro da cidade. Antes da gente passar para o percurso de rodovia, é importante falar das médias de consumo desse carro aqui, que, olha, quando a gente está nesses momentos de arrancada, inclusive, elas são excelentes, porque o carro não trabalha no modo a combustão, né, e eu estou aqui usando o modo híbrido, né, não está nos outros, nem no e-save, nem no sistema elétrico, ele está no modo híbrido. Então, quando ele está aqui até 40 km por hora, ele está quase sempre no modo elétrico. Depois dos 40, aí sim, ele vai acionar o motor a combustão. Aliás, ainda não acionou aqui, né? Até é estranho. Mas para a gente falar então do que é o consumo de combustível então de um Jeep Compass 4xe. Eu estou rodando com esse carro aqui desde ontem e zerei essas médias. Ele está agora em 16,7 km com litro dentro da cidade, andando em velocidade reduzida, andando no trânsito, subindo a Clive. E olha, é de fato um consumo bem legal para um carro exatamente desse porte. A gente tem aqui também outras informações que até a gente pode chegar nelas aqui e eu quero mostrar para vocês para a gente poder ter uma ideia. Olha só, o computador de bordo me informa que eu rodei 29,2 km em modo elétrico, ou seja, utilizando a propulsão elétrica, e 19,2 km utilizando a propulsão a combustão. E com tudo isso, eu tenho 48,6 km rodados aí nesses dias e essa média de consumo, então, de mais de 16 km com litro. Então, a gente pode ver o seguinte, que quando ele está com a bateria carregada, ele sempre vai priorizar o uso da bateria, o uso elétrico. Se ele tiver, claro, com a bateria descarregada, ele vai ajudando nas acelerações e vai tentando arrumar alguma carga para a bateria. Mas é exatamente por isso que um Jeep Compass 4xe vai ficar mais interessante se você puder carregar o carro em casa dentro daqueles sistemas, né, o wallbox, o carregador de parede. Aqui na estrada eu tenho duas possibilidades de controle de cruzeiro. Este botão aqui no centro, ele aciona o controle de cruzeiro normal. Apertando para baixo, olha só, ele já vai habilitar, passou para 70 km por hora. Eu vou programar para ele andar a 80 e ele vai manter agora aqui os 80 km por hora. No entanto, tem um carro agora na nossa frente e ele não está fazendo nenhuma manutenção de distância. Por quê? Porque esse aqui é o controle de cruzeiro padrão do Jeep Compass 4xe. O que eu posso acionar pelo outro botão é o controle de cruzeiro adaptativo, e aí ele já armou, já presetou aqui a velocidade de 68, mas eu vou programar para ele andar a 100 aqui nesse trecho em que a gente está andando, mantendo também a distância máxima que eu quero ficar do veículo que vai indo à nossa frente. Exatamente por um dia de chuva, vamos manter uma distância segura. Olha só, tirei meu pé do acelerador, não estou utilizando agora. O carro está programado para rodar a 100 km por hora. No entanto, o carro da frente está andando a 70. E a gente pode ver isso agora aqui, que esse Palio vermelho que está aqui na nossa frente está andando bem mais devagar. O que acontece? O Jeep Compass vai manter a velocidade do outro carro da frente e manter também a distância em que ele está do outro veículo. O que pode acontecer agora? Esta Kombi está passando por nós aqui, está andando mais rápido. Eu vou dar a seta, vou passar aqui para a outra faixa, passei, e agora ele vai identificar que não tem nenhum carro indo à nossa frente, e olha só, eu não estou pisando no acelerador e ele está sozinho retomando a velocidade até chegar aqui nos 100 km por hora. E vai fazer isso enquanto a pista estiver livre, até o momento então em que ele perceber que ele pode chegar nos 100 km por hora. Mas, se por acaso ele encontrar outro carro indo à nossa frente, vai fazer essa leitura como já está fazendo agora, vai iniciar novamente uma redução e aí a gente já vai ter um sistema então de manutenção do carro conforme a necessidade. Tem uma ocorrência aqui na frente, vou passar mais para a pista da direita. Mas esse então é o controle de cruzeiro adaptativo que está aqui no Compass 4xe.
O outro assistente te ajuda a não sair fora da faixa. Por exemplo, estou sem as mãos agora, ele já identificou que o carro se aproximou da direita e me jogou de novo para o centro. Vai identificar agora aqui, ó, que eu estou comendo à esquerda e me colocou de novo. Só que ele não centraliza. E em um determinado momento ele vibra o volante e também me dá esse sinal sonoro para que eu reassuma o controle do carro e não permita, né, que ele fique sozinho fazendo essas correções, né? Ele tem esse sistema exatamente para auxílio, não para ficar dirigindo de forma autônoma para o motorista. Fora isso, tem mais dois assistentes aqui. Comutação automática do farol alto, basta eu empurrar aqui e posicionar o farol aqui, ó, no sistema da luz automática. Eu boto aqui no modo automático e aí comuto para empurro a alavanca e ele vai posteriormente fazer a troca do farol alto para o farol baixo conforme os outros carros estiverem rodando. Por exemplo, se vem vindo um carro no sentido contrário ou vai indo um na frente, ele baixa a luz, quando ele identifica a pista livre, coloca o facho alto. E o outro sistema é o alerta de frenagem de emergência. Nós já testamos isso no outro Jeep Compass. Agora, com essa condição de chuva, nesse dia da gravação, eu não vou fazer esse teste, porque ele exige uma frenagem muito próxima do outro veículo, então por uma questão de segurança a gente não vai fazer. Mas a gente já sabe que esse sistema funciona, então ele pré-condiciona os freios para que o mínimo toque produza um efeito maior de frenagem e também ele consegue fazer com que o carro consiga frear automaticamente se o motorista não fizer nenhuma menção de fazer, né, a frenagem. Vou entrar na curva agora, tá com pista molhada, então a gente vai entrar com segurança. Eu tô abusando um pouquinho dele, ó, escapou agora à frente, claro, pista molhada, não podia esperar que outra coisa pudesse acontecer. Ele estava no modo automático, talvez se eu tivesse botado aqui no modo escorregadio, ele teria conseguido fazer ou me ajudar melhor na correção. É claro, pista molhada, a prova disso é exatamente a situação que aconteceu agora. Pista molhada, a gente precisa tomar muito mais cuidado, porque o comportamento do carro é totalmente diferente. A gente faz essa mesma curva com vários carros em pista seca e os carros contornam a curva perfeitamente. O Compass 4xE faz isso também, mas na pista molhada, claro, a gente tem que tomar muito mais cuidado. É exatamente por isso agora, então, que eu coloquei no modo escorregadio e você faz isso mudando aqui esse botão, apertando para baixo o automático, para cima o modo escorregadio. Mas eu quero testar agora no modo automático e no modo híbrido aqui um pouco da aceleração desse carro. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou baixar aqui para 60 km por hora, vou acionar a lanterna traseira de neblina para aumentar a nossa segurança, para caso algum carro que venha mais atrás poder perceber que a gente está andando aqui. E vou fazer uma aceleração no modo normal aqui. Vamos aproveitar a reta, pé no fundo, empinou a frente, acionou o motor a combustão, olha como ele empurra. Nossa, já cheguei nos 100 km por hora e acho que o motor nem fez força. Agora eu vou repetir essa aceleração no modo Sport, exatamente para a gente ver como é que ele vai se comportar. Olha só, 70, já desligou o controle de tração, apertei fundo, ronca mais, acelera mais, 84, 90, 100, 103, pronto. Olha, acelera muito rápido, muito rápido. É uma resposta praticamente, eu diria até instantânea, né? Porque o que o motor elétrico lá atrás despeja nas rodas traseiras de força é algo instantâneo. E a gente percebe o seguinte, que esse Compass 4xE, ele empina um pouco mais à frente. Por quê? Porque a tração principal na arrancada vem das rodas de trás e do motor elétrico que traciona as rodas traseiras. Então ele, né, agarra mais firme com a parte de trás do carro. E tão logo o motor a combustão aumente o giro e comece a desenvolver, ele já passa também a entregar mais potência e aí vai corrigindo. Então o 4xE é muito interessante, porque ele sozinho faz o gerenciamento da tração, por exemplo, jogando aqui nesse piso escorregadio para frente ou para trás e também despejando potência, seja do motor elétrico ou do motor a combustão. E se eu sair com 25% de carga na bateria, eu agora estou só com 3%, exatamente por todo esse percurso e acelerações. A bateria do 4xE ela vai rápido, ela não dura muito, ela é mais própria mesmo para poucos circuitos e para que você possa utilizar no modo híbrido. Claro, e é um carro híbrido, né? Então quando você precisar, terminou a bateria, ou você carrega ele ou bota gasolina.
média de consumo rodoviário que a gente conseguiu extrair aqui, só nesse pequeno trecho que a gente rodou aqui de estrada, é de 17,3 km com litro. Pouca coisa de diferença quando a gente está andando lá dentro da cidade. Por quê? Porque aqui na rodovia, e eu já estou ouvindo agora, exatamente o fato de que o motor a combustão está mais tempo acionado, porque a bateria já descarregou, então agora ele vai consumir mais combustível e vai reduzir as médias de consumo. Se a bateria tivesse com a carga plena agora, ele estaria funcionando só ou bem mais na bateria, mas como ela já se desgastou, vai funcionar o motor a combustão e aí, claro, vai aumentar a nossa média de consumo. Ainda assim, 17 km com litro para um consumo rodoviário é algo muito bom, especialmente num carro desse porte, 4x4, com todos esses equipamentos. Um carro desse padrão é excelente. E a nossa média acumulada está em 16,3 km com litro, andando dentro da cidade com um tanto da bateria e andando na estrada fazendo média sem a carga completa. Vai variar muito a sua média de consumo conforme a carga de bateria que você estiver utilizando. Porque eu rodei com esse carro ontem dentro da cidade com 100% da carga da bateria e ele chegou a médias de 34, 35 km com litro no trânsito parado, ali naquele trânsito de anda e para. Por quê? Porque ele estava somente utilizando a eletricidade para dar a propulsão no carro. Agora que ele está utilizando o motor a combustão, é óbvio que essa média não passa nem perto. Quando a gente fala de carro híbrido, a gente tem a mesma lógica do carro elétrico. Consumo menor dentro da cidade, consumo maior na estrada. Prós e contras desse carro, olha, ele se sai bem. A gente precisa analisar agora, na conclusão, se ele vale o tanto que ele custa. Sabe aquele ronco do motor T270? Aquela sensação do giro do motor subindo em um Jeep Compass? Aquele que a gente já está acostumado? Bom, pois ao sentar e ao conduzir um Compass 4xE, você vai esquecer tudo isso. Porque esse carro é completamente diferente de ser conduzido do que qualquer outro Jeep Compass que você já tenha experimentado. Não tem barulho, não tem ruído e a gente mal percebe quando o motor a combustão está efetivamente dando propulsão para as rodas dianteiras. O detalhe que a gente tem que refletir sobre esse carro é o seguinte: essencialmente ele é melhor construído do que outros modelos híbridos que tem no mercado e mais inteligente que eles, inclusive, porque ao colocar o motor elétrico para propulsão no eixo traseiro e deixar o motor a combustão no eixo dianteiro, torna esse carro aqui um modelo 4x4 com tração nas 4 rodas e o deixa mais capaz para ir além do asfalto. É uma engenharia muito mais inteligente, muito mais racional. O problema é efetivamente o cliente da Jeep entender tudo isso como um valor e aceitar pagar 80, 100 mil reais a mais por um Compass 4xE do que quando a gente compara com outros híbridos do mercado ou até mesmo com um Jeep Compass a diesel ou um Jeep Compass Série S. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Ativa também o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até a próxima!